dentro da pessoa, mas o dentro, afinal de contas, é apenas um conceito espacial. E ele não descreve isso corretamente, porque todo este mundo de sonhos e aspirações, ele definitivamente não é espacial, ele não está em parte alguma. Então, por uma sensação, toda sensação física, ela é localizada. Ou você tem uma sensação visual, tem uma sensação auditiva, tem uma sensação táctil. Se você tem uma dor, ela é dor em algum lugar ou em alguns lugares do corpo. Mas as emoções e sentimentos não estão localizadas. Né? Então, não podemos dizer porque provavelmente que elas estão dentro do corpo, porque se estivessem dentro, estariam em algum lugar. E elas estão em lugar nenhum. De certo modo, é até difícil você dizer se elas estão dentro de nós, se nós estamos dentro delas. Uma emoção que você tem, ela espalha a sua cor por todo o horizonte da sua existência. Não é isso? Ao ponto de que quando você, por exemplo, você está triste, a tristeza se expressa até mesmo na visão que você tem do mundo físico em volta. Tudo lhe parece mais apagado, mais cinzento, sombrio. Ou se você tem medo, tudo lhe parece atemorizante. Então, podemos dizer, por um lado, esse mundo dos sentimentos e emoções está dentro de você, entre aspas, tá certo? No sentido de que ele não é acessível a outras pessoas. É só você que está sentindo aquilo. Mesmo que uma outra pessoa sinta a mesma coisa, você só sabe disso por sinais externos. Quer dizer, não há uma comparticipação imediata do sentimento. Né? Mas, por outro lado, como essas emoções elas abarcam a totalidade da sua experiência, é você que está dentro delas, como se fosse numa bolha, né? Da qual você não consegue sair, por exemplo. Um estado de medo ou de tristeza, ele te rodeia e você não consegue sair de dentro dele. Não é isso? As pessoas dizem até a expressão, não, eu preciso sair dessa. Não é isso? Então, como sair dessa? Não haveria esta expressão se as pessoas não tivessem realmente essa experiência de estar dentro, tá certo, de uma atmosfera de sentimento. Né? Como se o sentimento tivesse espalhado no espaço como uma bolha. Né? Então, nesse ponto, vamos dizer, assim como na primeira camada, o bebê buscava insistentemente a sua satisfação física, tá certo? Na primeira, na segunda, buscar satisfação física. Na primeira, diretamente no próprio corpo, agindo apenas sobre o seu próprio corpo. E na segunda, agindo sobre objetos em torno. Na quarta, ele também está buscando a satisfação, mas são modalidades mais sutis de satisfação. A satisfação emocional, que nós chamamos de felicidade. Aí é a busca da felicidade e a fuga da infelicidade. Né? Então, isso vai formar para sempre a constelação de símbolos que representam para nós a felicidade, o infortúnio, né? A alegria, a tristeza e assim por diante. Então, é claro que é um período de intensa busca de autossatisfação. Vocês veem, por exemplo, que adolescentes eles buscam insistentemente situações que lhes pareçam estimulantes. Festas, esportes, né? Passeios, às vezes até encrencas, buscam encrencas e aventuras. Tá certo? Isso aí é o que? A busca da felicidade. O indivíduo quer sentir determinadas coisas. A busca obsessiva de sentir certas coisas e não sentir outras. Isso também se conserva dentro de nós. Porém, chega um ponto em que isso se esgota. E a mera busca do sentir não resolve mais a situação, porque, de certo modo, a experiência aí se torna repetitiva, tá certo? E sempre fadada ao fracasso. E há um momento em que o indivíduo percebe que, se ele quer, de fato, estabilizar determinados sentimentos, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentir-se bem com ele mesmo. E isso já não é a mesma coisa que você buscar a felicidade. A felicidade
é sempre algo que lhe vem de fora. É uma situação, é um estado, é um dom qualquer que você recebe. Por exemplo, se você se apaixona por uma garota, então a sua felicidade depende de que ela retribua, e a sua infelicidade, quer dizer, o máximo de infelicidade será a indiferença dela. Não, mas a sucessão dessas experiências emocionais chega uma hora em que fecha, o indivíduo percebe que, de certo modo, ele é o autor dos seus próprios estados. Ou seja, ele percebe que muito do que ele sente não depende do que está acontecendo, do que os outros façam, mas depende dele mesmo. Então é um momento em que ele necessita tomar posse de si mesmo, já não no sentido corporal, como na primeira camada, mas no sentido existencial total. Ou seja, ele tem que mostrar que ele é o senhor do seu próprio destino. Então, a partir daí o critério já não é mais felicidade versus infelicidade, mas vitória versus derrota. Então, o indivíduo tem que vencer. Ele tem que provar que ele é alguma coisa. Provar para ele mesmo, em primeiro lugar. Não é para os outros. Pode ter um coeficiente de exibicionismo também, mas o fundamental é ele apropriar-se tomar posse da sua força. Quer dizer, ele se sentir como um sujeito criador de situações, que dependem exclusivamente dele. Isso significa que, neste período, o coeficiente de felicidade ou infelicidade recebido de fora já não é tão importante. Porque mesmo os fatores que possam deprimi-lo, agora são encarados como desafios que ele tem que vencer. Então, neste período, o indivíduo tem que sair vencedor em tudo. Tá certo? Mas note bem que ele só está tentando provar algo para ele mesmo. Então, o que importa, vamos dizer, é a vitória subjetiva. Tá certo? É ele conseguir olhar para si mesmo e ter um certo orgulho de si. Né? E ter orgulho de si é importante nesse período. Muito bem, mas algum dia todos nós saímos da adolescência e temos que fazer algo mais do que provar para nós mesmos o nosso próprio valor. Repito que em cada uma dessas camadas as anteriores se conservam. Só que elas agora viram instrumentos para a conquista de um objetivo que as abrange e transcende. Então, o indivíduo que está em plena camada quinta, ele está buscando, sobretudo, a vitória, o sentimento do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria força. E nisto se integra, então, contando de trás para diante, todo o seu mundo emocional passa a ser um fator de vitória ou derrota. Por exemplo, ele percebe que ele tem que ter um certo domínio sobre os seus sentimentos. Né? Ele precisa reprimir certos sentimentos, porque senão eles podem atrapalhá-lo na luta para afirmar seu próprio valor. Então, aqueles sentimentos continuam ali, mas eles se integram, né, diferentemente num outro conjunto superior. Do mesmo modo, tudo que ele aprendeu com as relações sociais, a linguagem, os signos, etc., tudo isso está lá, mas só agora está organizado em função de um novo objetivo. Muito bem, quando o indivíduo alcançou aquele mínimo indispensável de autoconfiança, sem o qual não é possível a sobrevivência no meio social, então ele tem que passar para uma outra camada. E nesta camada, o que interessa já não é mais o indivíduo sentir que ele vale alguma coisa, não é mais ele sentir a sua força, mas é ele obter algum resultado real. Então, por exemplo, se você arruma um emprego, não adianta você sentir que você é ótimo. Você tem que fazer algo que funcione dentro daquele emprego, do conjunto das suas tarefas. Então você tem que obter um resultado objetivo, ainda que este resultado objetivo valha pouco para você em termos de autoafirmação, camada 5, ou em termos de felicidade e infelicidade, camada 4, e assim por diante. Então, quer dizer, o domínio, vamos dizer, da vida prática, das necessidades práticas. Nós podemos dizer que essa sexta camada é a camada eminentemente contábil, com tudo que interessa
vamos dizer, é o crédito superar o débito. De algum resultado você tem que obter. Tá certo? Então, evidentemente, você, nesse período, você tem preocupação com, vamos dizer, com horários, com a distribuição das suas energias. Isso você sabe que, por exemplo, você não pode ter períodos de descanso ou repouso conforme o exclusivo critério do seu bem-estar físico, mas é necessário que o seu repouso e o seu esforço se encaixem dentro de, de uma máquina, de uma engrenagem que visa objetivos que não são os seus. Tá certo? Mas que você tem que fazer funcionar da melhor maneira possível. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, que eu precisava urgentemente trabalhar. Eu tinha tido alguma experiência trabalhando em escritório, mas estava achando muito ruim. E eu me lembro que eu fui trabalhar no jornalismo por um único motivo, porque naquela época a lei determinava um período de 5 horas para o trabalho jornalístico. E eu achei para isso aqui uma maravilha, porque eu preciso de tempo sobrante para estudar. E fui para o jornalismo exclusivamente por causa das 5 horas. Né? Quando mais tarde modificaram e todos os jornais começaram a usar o período de 8 horas, perdeu a graça o negócio. Então não era mais vantajoso para mim. Então, quer dizer que eu não escolhi aquilo porque eu ia ter alguma autossatisfação ou porque eu ia provar minha própria capacidade. Não, a capacidade já estava provada. Eu me lembro quando eu sentei para fazer o primeiro teste no jornalismo, eu sabia que eu sabia português melhor do que toda aquela redação junto, então aquilo ia ser moleza. Minha capacidade estava demonstrada. O meu problema não era este, não era eu provar para mim mesmo a capacidade. Eu tinha que escrever alguma coisa que servisse para eles. O critério é completamente diferente. Né? Então, por exemplo, os critérios de exigência, eu me lembro que os critérios de exigência de matéria de linguagem no jornalismo eram muito inferiores aos meus. Né? Mas isso quer dizer que eu tinha que dobrar os meus critérios de exigência e atender aos deles, porque os meus abrangiam certas exigências que para uma redação jornalística nem existiam, se tornariam invisíveis. Quer dizer, se eu escrevesse essa coisa com altos méritos literários, seriam totalmente invisíveis para aquelas pessoas. Eles queriam saber só que atendesse este critério, que era do jornal. Então, foi uma espécie de desaprendizado. Né? Eu tive, inclusive, que baixar o meu autoconceito para poder me adaptar àquela coisa e obter o quê? Aquele negócio maravilhoso que era um salário no fim do mês. Como eu tinha trabalhado de office boy antes, então quando me disseram, eu fiz o teste no jornal, passei, quando me disseram o meu salário, eu quase caí de costas e fiquei milionário. Né? Era um negócio, era assim, 10 vezes mais. Né? Então, 10 vezes mais e com 3 horas de trabalho a menos. Quer dizer, era o paraíso. Então, naquele ponto, tinha dado tudo certo e o meu esquema organizacional estava funcionando, né, perfeitamente bem naquela etapa da minha vida. Então, nesse período, então, você se adapta a exigências externas, mas visando um resultado que vai te beneficiar. Não psicologicamente. Quer dizer, o benefício que você procura não é psicológico. Tá certo? Psicologicamente pode até haver um malefício nisso aí. Né? Mas você fez uma troca, você entrou num comércio. Quer dizer, eu sacrifico um pouco da minha autoimagem, um pouco do meu tempo, um pouco da minha felicidade para obter um rendimento no fim do mês ou no fim do ano, sei lá. Mas é algum objetivo prático. Isso, não se, claro, que não se aplica somente, vamos dizer, à vida econômica, stricto sensu. Quer dizer, em vários domínios da vida você aprende, vamos dizer, a ter um senso prático sem o qual você não pode sobreviver como uma pessoa adulta na sociedade. Né? Então, bom, depois que você já obteve esse domínio, você percebe que você está convivendo com outras pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos, as mesmas vantagens, e que não consideram você uma pessoa superior a elas. Que coisa incrível. É pela primeira vez você descobre, né, que você não é a única pessoa que tem objetivos. Né? E que